Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática, sexto ano. E para começar, a gente vai fazer a correção da atividade da aula anterior, certo? Então, peguem um caderno de vocês para fazer a correção. Então, na primeira questão, diz o seguinte: considerando que em um total de 100 pessoas, 85 têm emprego, representa essa situação por meio de... Lembram que a porcentagem a gente pode representar por meio de uma fração centesimal, número decimal e ele em porcentagem. Então, representando esse 85 de 100 pessoas, sua fração centesimal fica o quê? 85 centesimal. Dividindo essa fração, dá o quê? O número decimal, que é 0,85. E aí, a gente pega o numerador, que é 85, e coloca ele em porcentagem. Então, fica 85%. Já na segunda questão, é o seguinte: em uma corrida cuja medida da distância do trajeto é 100 km, um atleta já percorreu 25 km. Então, desses 100 km, ele percorreu 25. E o que ele quer saber? Qual porcentagem de todo o trajeto que ele já percorreu? Então, como é que a gente faz essa porcentagem? Transforma esses 25 km em uma fração centesimal, 25 centesimal. Divide-o, certo? Divide ele em 0,25. E aí você multiplica, transformando em porcentagem. 0,25 vezes 100. E aí é 25%. Certo? Alternativa correta, letra B. Na questão 3, é o seguinte: ontem, um sorveteiro conseguiu vender 54% de sua mercadoria. Que fração corresponde à quantidade vendida? Então, a fração de uma porcentagem, o todo é 100. Então, fica 54 centesimal. Alternativa correta, letra D. Quarta questão: qual a fração decimal e a porcentagem que representa o número de quadrinhos coloridos da figura abaixo? Então, esse quadradinho aí da figura está pintado pela metade. Vocês podem prestar atenção e observar. Se é a metade que está pintado, então, como é que a gente representa em porcentagem a metade? 50%. E a sua fração centesimal, 50 centesimal. Logo, a alternativa correta, letra B. E a quinta questão, né? A gente traz aí uma figura de um gráfico que diz o seguinte: na saída de um cinema foi feita uma pesquisa sobre o filme. Veja o gráfico, né, representando as respostas obtidas. Qual foi a porcentagem de espectadores que declararam não ter gostado do filme? Então, vejam só. Vocês vão pegar as porcentagens que já foram, né, estabelecidas ali no gráfico. Sem opinião, 6%. Gostei, 42%. Gostei muito, 23%. E aí, só me resta a de não gostei, que é o que a gente vai descobrir. Somando as que a gente tem, dá 71%. Lembrando que o todo de porcentagem é 100. Então, a gente vai fazer o quê? 100 menos 71. E aí, o que sobrar é justamente essa porcentagem, que no caso aí dá 29. Letra C, 29%. E se você somar todas essas parcelas, vai dar 100%, tá? E a aula de hoje, a gente vai continuar assim, dando aula em relação à porcentagem. Só que a gente vai ver agora em relação ao acréscimo e desconto, né? Como é que a gente pode calcular a porcentagem. Até agora a gente viu a representação, né? E a gente vai ver aí como pode calcular. Então, os conteúdos que a gente iremos abordar vai ser a resolução de problemas com diferentes abordagens de porcentagem, como desconto e acréscimo. E a resolução e elaboração de problemas com base na ideia de proporcionalidade. Então, vamos lá. Relembrando, né? 100% é o todo de porcentagem. 50%, 25% e 10%. Isso aí são as parcelas da porcentagem do todo, que é 100.
100 é o todo. 50 é a metade da porcentagem de 100%. 25 é a quarta parte de 100. E 10 é aí a 10ª parte de 100%, tá? Então, são as principais porcentagens para a gente nem precisar de cálculo na hora de fazer. Só é lembrar que, ó, se for 50%, metade, 25, 4, então eu vou dividir por 4. Se for por 10%, vou dividir por 10. A gente vai ver tudo isso nas questões que vamos resolver. Vejam só. Como podemos ver nos gráficos, né, o inteiro representa o todo. Então, se eu tenho aí um círculo, tudo que está pintado aí é os 100%. Se eu pintar metade, representa 50%, que eu posso representar pela fração 1/2. Se eu dividir ali em 4 partes esse círculo, né, cada partezinha dessa vai representar 25%. Em fração, representa o quê? 1/4, que a gente divide por 4. Se você dividir por 10, né, esses 10% vai representar em fração 1/10. E se você divide por 100, vai ser 1/100, certo? São as frações que aí, como é que a gente vai calcular? Ah, se for metade, 1/2. Se for 25%, é 1/4, vai dividir por 4. E assim por diante, tá? Então, vamos ver aqui, praticando essa questão. Ó, tem essa tabela, e aí vai preencher o que está faltando. Veja, eu tenho um todo que é 500, certo? Então, 500, 10% de 500 é 50. Por quê? 500 dividido por 10, 50. E aí, se 10% é 50, quanto é 25? 50, 10% mais 10 dá 20, não é isso? Que aí é só somar. 50 mais 50, 100. Metade de 50, 25, que é os 5%, que dá 125. Então, 50% equivale a quanto de 500? É a metade de 500. Vão pensando aí. E 900? Quanto é em 10%? E 25? Eu sei que a metade de 900, que é o 50%, está representada aí por 450. Então, pensaram? Vamos ver a resolução? Olhem aí. A metade de 500, né? 50% de 500, 250. E 10% de 900. Basta você dividir 900 por 10. Vai dar 90. E aí, 25%, quanto é? A mesma coisa que você quiser fazer, você faz no raciocínio igual do 500. Você vai dividir, não é? Se eu sei 10%, que é 90. Então, 90 mais 90, né? Isso, 180. Com mais a metade de 90, 45. E aí, você vai dar 225. E aí, a gente também tem as representações das porcentagens em números decimais. Vamos ver esse exemplo. Ó, o consumo de energia elétrica no Brasil está aumentando a cada ano. Para atender a essa demanda, são construídas novas usinas hidrelétricas, o que causa impactos ambientais. Assim, reduzir o consumo de energia elétrica, além de economizar, ao pagar a conta, ameniza a destruição ambiental. Observe essa situação apresentada a seguir. Em determinado mês, a família de Gustavo pagou 180 pelo consumo de energia elétrica. No mês seguinte, houve uma redução de 20% no valor a ser pago. Então, quantos reais foram pagos a menos nesse mês? Então, vendo essa situação, como é que é possível calcular 20%, né, de redução desse valor de 180? Vamos ver? Ó, temos essa maneira de resolver, que é a seguinte. Para responder essa questão, a gente calcula o quê? 20% de 180. Ou seja, temos 100% que é o todo, né? Que é o todo, que é 180. Então, você faz a fração em razão centesimal, né? Que fica 20 centesimal de 180. 20, você vai multiplicar vezes 180, dá 3.600, e divide por 100, que dá 36. E aí, é os R$36 que vai ser pago a menos, né, no valor. Essa é uma maneira, você transformar o 20% em fração e depois multiplicar pelo valor e dividir pelo todo, certo?
A outra maneira é a seguinte. Você já divide essa fração, né? A porcentagem você já coloca em número decimal, que aí é 0,2. E multiplica 0,2 vezes 180, que dá 36. Outra maneira de vocês pensarem é o seguinte. Se você não sabe quanto é 20%, mas sabe 10%, que aí você divide 180 por 10, né? Que dá 18. Então, o dobro de 18 é o quê? 36. E aí você faz e responde a conta. Então, tem algumas maneiras de vocês resolverem. A melhor maneira é vocês, né? Que escolhem como é que vai facilitar o cálculo. Então, aí, ó, uma atividadezinha para a gente praticar mais um pouquinho. Escreva o número decimal correspondente a cada porcentagem. E no segundo, represente os números decimais a seguir na forma de porcentagem. Então, o primeiro está em porcentagem, eu quero em número decimal. E o outro está em número decimal, vou transformar em porcentagem. Então, como é que a gente resolve? Ó, de porcentagem para número decimal, basta você dividir por 100. Então, 3 dividido por 100, 0,03. 28 dividido por 100, 0,28. 73 dividido por 100, 0,73. 89 dividido por 100, 0,89. E vale aquela regrinha de base 10, tá? Se é 100, você desloca a vírgula duas casas. Você bota 0, né? Se o número é menor que 100, 0, e 2 casas decimais, tá? Não precisa nem você fazer cálculo, fazer armar a continha. E na segunda, tá em números decimais e vai colocar em porcentagem. Se na primeira eu dividir, na segunda eu multiplico. Então, você vai multiplicar 0,05 vezes 100, 5%. 0,25 vezes 100, 25%. E 8,93 vezes 100, 893%. Certo? E agora vamos lá saber como é que a gente calcula os descontos e acréscimos, certo? Vocês já ouviram, né? Costumam pesquisar alguns preços, os pais de vocês, em relação a algum desconto, acréscimo. Antes de adquirir um produto, em geral, é interessante pesquisar e comparar os preços, né? Para saber se está mais caro, se é mais barato, se vale a pena ou não, né? Sabe aquele par de tênis que você quer comprar, ou aquele produto eletrônico que ele pediu de aniversário, né? Um celular, um tablet. Já sabe onde adquirir ou vai comprar no primeiro lugar em que encontrar. Primeiro se pesquisa, avalia, né? Os preços, se está em conta, se tem desconto à vista. Então, é justamente isso que a porcentagem ela nos traz de vantagem, né? Para a gente pesquisar os preços. E aí, vamos ver o que seria esse desconto e como é que a gente calcula o desconto. Então, o desconto é justamente algo que vai ser reduzido de um valor, né? Se você tem R$100 e você quer um desconto de 20, você vai pagar 80, certo? Porque reduziu 20. Então, justamente, ele é utilizado na compra, em promoção, em venda, em um preço à vista que vai pagar. Isso é justamente relacionado a desconto. Então, vamos ver essa situação aqui, ó. Cristiana precisava comprar camisetas coloridas em grande quantidade. Para isso, ela foi pesquisar alguns preços e encontrou a seguinte promoção. Ó, camisetas puro algodão, R$30 cada uma. À vista, se ela pagar à vista, tem 20% de desconto. Na compra acima de 100 itens, o cliente ganha mais um desconto, 30% no valor final da compra. Aí o que eu quero saber? Qual é o valor em reais do desconto à vista em cada camiseta? E qual é o preço da camiseta com desconto? Como é que eu vou calcular? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Para a gente saber o cálculo, né, de 20% de R$30, se eu não sei de 20, 100, né, 100% é os 30. Você divide por 10, né, que é os 10%. 30 dividido por 10, 3. O dobro de 10 é quanto? Né, o dobro de 10 é 20%. Então, se 10% dá R$3, então o dobro de 3, 6.
R$ 6 de desconto. Essa é uma primeira maneira de se calcular. A segunda forma, né, é você colocando essa fração, essa porcentagem, aliás, em uma fração centesimal. Que aí vai ser o quê? 20 centesimal. Simplificando essa fração, fica 1/5. E aí você divide. 30 dividido por 5, 6. Que aí vai dar R$ 6 de desconto. Então, se vale R$ 30, tirou R$ 6, vai pagar à vista por essa camiseta R$ 24. É dessa forma que se calcula o desconto, tá? E se for acréscimo? É quando a gente vai acrescentar algo a mais, né? Então, é justamente utilizado em que situações? Em compra, em empréstimo, venda, juros, a prazo, financiamento. Então, se à vista, você comprando aquele produto à vista tem desconto, mas se você parcelar, vai ter um acréscimo de um juros, de uma taxa, né? E é justamente isso que a gente calcula que é o acréscimo, relacionado àquele valor. Então, vamos ver um exemplo. Ó, João emprestou R$ 1.200 para seu irmão comprar um celular. Eles combinaram que o irmão lhe pagaria 5% a mais sobre esse valor quando quitasse a dívida. Quantos reais João recebeu do irmão? Então, aí tem um acréscimo, certo? Além de ele pagar esses R$ 1.200, ele vai pagar mais 5% desse valor. Então, como é que vai ser calculado? Veja o seguinte. Se 100% todo é 1.200, 10% basta você dividir 1.200 por 10, que vai dar 120. E a metade de 10% é 5. E eu sei que 10% é 120, a metade de 120 é 60. Então, ele vai pagar mais R$ 60. Portanto, o que é que vai ser feito? Você vai somar os 1.200 mais 60. E aí vai ser o valor acrescentado. Então, João, ele vai receber do seu irmão o quê? R$ 1.260, certo? Então, vejam aí. Desconto, eu vou subtrair do valor. Retirar. Acréscimo, eu vou acrescentar naquele valor. Essa é a diferença entre as duas, quando forem calcular a porcentagem, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula, pessoal.